Você acha, assim, que tem uma certa dificuldade de relação com as marcas ou de não estar presente em todos os eventos? Por exemplo, durante a semana você não vai sair da tua casa, vira quarta-feira até São Paulo. Você acha que tem uma certa dificuldade, essa distância de 3 horas? Tem uma certa dificuldade, inclusive quando acontece alguma coisa, eu tenho que ser avisada com antecedência, de última hora fica difícil, porque, por exemplo, às vezes não dá para vir de carro, eu tenho que vir de ônibus, então tem que comprar passagem antes, tem um horário para sair. Teve uma vez que eu tive um evento aqui, e eu tinha esquecido, o evento era à noite. Nossa! Aí me mandaram a mensagem, você tá vindo pro evento? Eu falei assim, caramba, era 9 horas da manhã. Eu falei assim, gente, eu esqueci do evento, e o ônibus já tinha saído. Aí eu mandei mensagem pro meu marido e falei, olha, tem como a gente ir lá pro São Paulo hoje? Ele, então, vambora. Então, realmente, às vezes tem essa dificuldade. E eu vejo que, assim, eu sou uma criadora de conteúdo grande, mas outros criadores de conteúdo grande que não são de São Paulo, eu vejo que há uma dificuldade deles em relação a se conectarem com as marcas. Sim. Né? Porque quando eu estava em BH, por exemplo, as marcas não me conheciam. Quando eu mudei para cá, os rios começaram a viralizar, aí as pessoas começaram a me conhecer. Porque eu lembro que a agência que eu trabalho falou, olha, Gabi, a gente mandou, isso quando eu estava em BH ainda, a gente mandou tal, o seu kit mídia, que a gente fala, né? E ninguém te conhece. Falei, então tá. Mas aí, a partir do momento que eu comecei a criar conteúdos, eu já estava mais pro lado de cá, os rios viralizaram, então muita gente passou a me conhecer. E aí, hoje, eu já tenho mais facilidade, inclusive, de aproximação, assim, de estar ali presente nos eventos, conhecendo as pessoas que estão por trás dos bastidores das marcas, né? Eu acho que nos últimos, vamos dizer, 2 anos mudou um pouco, vai. Mudou. Porque agora você conhece mais influenciadores de fora, né? Você tem a Gabi, você tem o Ian, você tem o Bruninho lá em Recife, a Bruna Yanhes em Ribeirão. Eu acho que abriu muito, né? É. Que bom. A gente costuma dizer o seguinte, que nós começamos há um tempo, sei lá, 10 anos, 9 anos, era muito fechado, e aí a gente via Era sempre mais as ainda, mesmas... mais São Paulo ainda. Mais ainda, era só aqui um pessoalzinho aqui. E nem Rio, né? Nem Rio, Sul. E aí, à medida que foi abrindo e ficou mais digital... As marcas começaram a entender a importância, né? De não ficar só concentrado em São Paulo. Sim, é importante, porque vem coisas novas, conteúdo novo, ideias novas. Com certeza. E uma coisa que a gente percebe é que as pessoas se identificam com perfil... Você não tem um padrão, sabe? Aquela coisa, olha, você tem que fazer só maratona, ou você tem que ser só meia maratona. Tem pessoas que não estão começando nos primeiros 5, né? E ela se identifica com a conversa. Sim. Olha e fala assim, pô, isso é legal, vou seguir. E no fim das contas, casa com tudo, né? Exato. Porque... Às vezes a gente, no nosso canal, assim, a gente tem perfis diferentes de pessoas, e às vezes a gente tem que dar um passo para trás, pra gente falar, meu, a gente só tá falando de maratona. A galera não quer saber de maratona. Né? Ou De major. tem quem quer saber, mas tem pessoas que não fazem ideia do que você tá falando. E ela fala, cara, não sei do que você tá falando. Sim. E não vai se conectar, né? Tem gente que acha que 5 km é maratona. Eu já Assim como a gente, assim. em algum momento, também não sabia, né? Sim. Eu sempre falo, é bom você voltar atrás. Aquilo que você falou, né? Pô, tempo que eu não tinha relógio, tempo que eu não sabia o que era. A gente tem que voltar para trás e falar, realmente, não Hoje a gente tem. já vê um perfil diferenciado de corredor, principalmente do iniciante, que já entende, já chega na corrida sabendo que tem um aplicativo, tem relógio, tênis específico, porque quando eu comecei, eu lembro que eu tentava ver as influenciadoras que tinham na época eu não conhecia a Val, nem sei se em 2015 você já era grande, mas as que eu conhecia era do Rio de Janeiro, por exemplo, elas não falavam muito, tipo, existe tênis de corrida? 5 quilômetros é legal para iniciante. Não falava muito, assim, queria falar do dia a dia delas. Então, eu lembro que eu mandava mensagem falando, qual tênis você acha interessante? E você não tinha resposta, né? E aí, não tinha tanto conteúdo, assim, principalmente no Google. Você procurava e não tinha conteúdo suficiente para te dar algumas dicas. Hoje, no iniciante, já chega com óculos baixa pace, com o relógio. Já chego com tênis de placa de carbono já para correr os seus primeiros 5 quilômetros. Tem isso também. E Gabi, quando que foi o momento que você falou assim, meu, eu vou largar aqui o escritório de administração tal, comercial, para me dedicar só a isso aqui? E como foi com a conversa com o Thiago? Assim, ele te apoiou? Ele falou assim, Gabi, não, melhor a gente fazer um pé de meia aqui, eu tô mudando de emprego e tal. Então,
Foi bem antes do Thiago. O Thiago ainda era estagiário, foi 2015, então o Thiago ainda era estagiário, a gente não estava pensando em casar, se mudar e nem nada. Eu tinha saído do serviço, e aí eu tinha recebido o seguro-desemprego. Falei assim, eu vou receber o seguro-desemprego, então tem esse valor aqui. Eu não ganhava muito. O salário eu devo ter saído com uns R$1.600. Aí eu falei, vou pegar esse seguro-desemprego e vou investir aqui no conteúdo digital e vou trabalhar também com o Instagram. Porque, assim, eu trabalho com conteúdo, a criação de conteúdo, eu gerencio um canal totalmente não voltado para corrida, que é o canal Minuto com Deus Animações. Então, eu gerencio esse canal. Que é bem grande, né? É bem grande, ele tem 1.800.000 hoje. Então, eu comecei a criar vídeos desse canal. Para quem não sabe, o Minuto com Deus é um canal com áudios do pastor Edivaldo Oliveira, que é o meu pai. Então, assim, foi tudo permitido e tal, aquela coisa. Então, eu comecei a criar essas animações a partir das palavras que ele passava para o pessoal. E o canal foi crescendo. E assim, gente, não é pecado não, mas eu tô recebendo do Google, tá? Do AdSense. Não é que as pessoas mandam dinheiro pro meu pai. Mas o AdSense, o Google, ele paga, né? E aí, a partir daí, eu comecei a ganhar um dinheiro. E aí, no Instagram também, eu comecei a investir no conteúdo digital. Algumas empresas pequenas começaram a aparecer, oferecendo um valor. E aí, o negócio foi aumentando cada vez mais, só crescendo, só crescendo. Então, assim, investir num equipamento melhor para poder fazer edição, estudando mais sobre como seria a edição desses vídeos, a questão do áudio estava para melhorar. Então, foi crescendo a partir daí. Quando o Thiago ele teve que sair de Belo Horizonte, que cada um morava com o pai e a mãe, né, no caso. Quando o Thiago teve que sair de Belo Horizonte, já estava mais consolidado em relação à empresa. Eu já tinha empresa aberta no meu nome, então estava uma coisa mais séria para mim. Então, assim, eu já sabia quanto eu ganhava todo mês. Então, foi um pouco mais tranquilo em relação a isso, sabe? Isso é legal você comentar, porque as pessoas que querem começar, normalmente elas não sabem como monetizar. E eu acho que o fato de você já saber, já ter um canal que já tinha essa referência, já trouxe para você a ideia de que eu consigo ganhar dinheiro com isso, porque parece que às vezes a gente conversa com pessoas que elas têm, parece que até vergonha, assim, sabe? Não, mas eu tenho o meu trabalho, isso aqui é só uma diversão. E aí, à medida que vai crescendo, às vezes eu sinto até, assim, que um certo distanciamento, como você falou, assim, sabe? Parece que é uma coisa meio errada, e não é, né? É uma profissão. Exato. Então, eu acho que como você conseguir olhar para isso de uma forma muito clara, já tratando como um negócio, desde lá de trás, né, de 2015, lá de trás, 2015, já é muito bom, porque já traz essa ideia de que dá para monetizar, dá para você fazer disso uma forma de até uma renda principal, não segunda renda, mas uma renda principal. Sim, com certeza. Hoje, existe um outro canal também, Minuto com Deus, que é o canal que o meu pai gerencia. Ele trabalhava como servidor público na Infraero. E aí teve a privatização da Infraero, mandaram a gente embora, já estava quase aposentando. E aí ele falou assim, vou ficar por conta do canal. Pergunta se ele quer voltar a trabalhar. Sim. Ofereceram para ele, né? Você quer voltar a trabalhar aqui? Na hora que ele olhou, o horário era de 8 às 5 da tarde, sendo que ele estava fazendo tudo dentro de casa, não quis. Aí ele, ali, a partir do momento, ele entendeu que aquilo ali era o trabalho dele. Então, além do canal, ele dá palestras e tal. Então, assim, está no propósito dele também. Está num propósito. Então, quando eu falo com as pessoas que dá para trabalhar com conteúdo digital, nem as pessoas entendem o que meu pai faz. Porque assim, mas como que ele consegue muito novo, né? ganhar isso? E a idade dele também, né? Mas a família toda acabou se envolvendo com a criação de conteúdo digital em relação a isso. Então, assim, hoje, meu irmão, a minha irmã, todos eles saíram da parte CLT para trabalhar com a criação do conteúdo do canal. Que legal. E aí tem um canal, tem 3 canais. Muito legal. 4, na verdade. 4 canais a partir Aí desse. é uma bagunça, em 4 bagunça. Não, mas é porque, assim, um é com os áudios de animação, mas todos eles crescem. E cresce, assim, muito rápido. Sim. Tem um Reflexão, que já é voltado para mensagens não direcionadas à palavra da Bíblia. Tem cortes. Então, assim, foi criando um canal atrás do outro, e todos eles já monetizados e só crescendo exponencialmente. É uma coisa a incrível. tendência cada vez mais, quando você
você deixa ele cada vez mais sério no sentido de tornar aquilo uma empresa, colocar Sim. pessoas, vou Não, fazer e a no final de consistência, semana. né? A consistência. Vou fazer de quando? No final de semana. Não, você põe um padrão, põe uma consistência, aquilo vai crescendo, não tem... Ô, Val, imagina o jantar lá na casa da família dela. Vamos falar de AdSense, de algoritmo, né? Põe as aqui cartas tá na caindo, mesa, hein? todo mundo. Aqui tá caindo, o que você tá fazendo aqui? Tá caindo aqui, ó. Exatamente. Tá crescendo o seu mais do que o meu. Beleza, mas o que você tá fazendo então de diferente? Uhum. Mas Mais eu tava vezes. conversando com o Edu, acho que nesse final de semana. Quando você observa, tem meio que um padrão, né? Não dá, óbvio, não é receita de bolo, não Sim. dá para fazer tudo para todo mundo, mas você percebe que existe um certo padrão dessa coisa da consistência e levando para outros negócios, né? Se você levar para médico, para dentista, para advogado, antigamente as pessoas tinham um pouco de vergonha, As pessoas assim, têm que ter, blogueiro. Hoje em paciência. dia, nossa, eu olho e falo, caramba, tem cada advogado aqui que dá uma palestra, né? Sim. Advogado, dentista, enfim, e na verdade a pessoa tá falando sobre aquilo que tá no dia a dia dela. Com Não é certeza. nada assim que ela tá no dia a dia dela, ela só conseguiu colocar de forma que foi para um conteúdo e Mas existe aí também, a partir do momento que você começa a trabalhar com isso, você vê que tem que ter um comprometimento com você mesmo. Então, você tem que cada vez mais profissionalizando, ter um roteiro. Não adianta nada você sentar na frente da câmera e começar a falar coisas aleatórias da sua cabeça. Tem que ter um contexto para as pessoas que estão ali Uhum. prender naquela sua conversa e escutar até o final, né? Porque tudo conta. E tem que ter uma pesquisa também, né? Tem que ter Amiga? Você tem que olhar pesquisa. o que tá para você viralizar, você tem que olhar o que tá bombando, qual é o assunto do dia e todo dia criar, Adaptar o que você faz, né? adaptar, Você não, exato. você não vai me ver dançando, né? É. Porque Tem porque isso também. viraliza muito. Então, você tem que Tem. adaptar exatamente aquilo que você quer, a sua Que bate com a essência. sua... E, assim, as pessoas acham que é simples, que é fácil. E eu vejo hoje muitas coisas na rede social, até ironizando os influenciadores, né? Ah, influenciador, no trabalho, que não sei o quê. Mas, gente, é complicado, não é tão simples assim, não. Às vezes chega até a ser um bloqueio. A gente tem bloqueio de criatividade, né? Então, assim, não é todo dia que a gente vai postar e tal, porque às vezes a gente tem aquele bloqueio e eu mesmo, trabalhando com criação de conteúdo, às vezes eu me sinto... Fico assim, tô sozinha aqui, o que eu posso fazer, sabe? Eu não sei, mas às vezes eu me sinto sozinha em relação a isso, então eu tento buscar outras inspirações para poder criar conteúdo, que nem sempre é fácil. Esse é o canal de cortes do podcast do Tênis Certo. Se inscreva agora mesmo e não perca os próximos vídeos. Valeu, Tênis Certo!